Quando pensamos na elaboração de uma receita, precisamos estar atentos a alguns aspectos, como, por exemplo, o público que se deseja atingir, a sazonalidade e o custo da receita. É sempre muito tentador não extrapolar na questão do custo em nome da arte. Outra questão importante é a utilização dos insumos. Que insumos nós vamos utilizar? Por que estamos utilizando aquele insumo? E em que momento nós vamos adicioná-lo? Dessa forma, garantimos a melhor utilização do ingrediente. Muitas vezes há um conceito por trás da receita que está sendo elaborada. Por exemplo, algo ligado a um estilo de vida, ou então inspirado em algo do universo gastronômico, como é o caso, por exemplo, das pastry stouts, que são inspiradas em sobremesas. Uma pesquisa histórica também pode trazer uma série de inspirações. A partir dessa pesquisa, descobrimos que em outras épocas, em outras regiões, era muito comum utilizar outros tipos de ingredientes, além daqueles que utilizamos hoje, como, por exemplo, frutas, outros cereais e até mesmo culturas de leveduras ou bactérias diferentes das que utilizamos hoje em dia. Vamos dar alguns exemplos de como podemos inovar numa cerveja utilizando muitas vezes os insumos que já são comuns, mas de uma maneira diferente. Até pouco tempo, a utilização de maltes torrados já conferia à cerveja um sabor e um aroma que lembrasse um tostado ou café. Era praticamente inevitável. No entanto, os americanos inovaram com o estilo Black IPA. Esse estilo usa o malte torrado, mas basicamente para conferir cor. Os aspectos sensoriais tais quais o aroma e o sabor do torrado praticamente não aparecem. Isso se dá devido ao fato de que os maltes torrados não são colocados na mostura junto com os outros maltes. Eles são colocados ou no final da mostura ou então durante a lavagem dos grãos. Desta forma, os componentes de cor são transferidos para a cerveja, sem que os compostos de aroma e sabor também sejam transferidos. Durante a fermentação também temos algumas possibilidades interessantes para inovar na receita. Cada vez mais é comum utilizar enzimas durante o processo de fermentação e de maturação. Uma das enzimas que começou a ser usada recentemente se chama amiloglucosidase. É uma enzima que consegue quebrar açúcares maiores, dextrinas, em glicose, dessa forma facilitando o processo de fermentação. E qual seria o objetivo de utilizar esse tipo de enzima durante a fermentação? Inicialmente, se pensou nessa enzima para conseguir atenuar um pouco mais cervejas de alta gravidade. Sabemos que, em geral, leveduras têm dificuldade em atenuar bastante cervejas de alta gravidade. Desta maneira, você consegue quebrar as cadeias longas de açúcar em simples moléculas de glicose, facilitando o processo de fermentação e, consequentemente, atenuando mais a cerveja. No entanto, uma cerveja americana propôs recentemente utilizar essa enzima de uma maneira diferente. O cervejeiro Kim Studman adicionou esta enzima numa IPA. O resultado final foi uma cerveja extremamente leve com corpo zero, uma vez que todos os açúcares foram consumidos pelas leveduras presentes durante o processo de fermentação. A essa cerveja deu-se o nome de Brut IPA.